Então, pessoal, dando início ao nosso curso de cálculo diferencial e integral 3, o que vamos fazer, pessoal? Vocês já estão bem familiarizados com o curso de cálculo diferencial e integral 1? Vocês também já trabalharam um pouco de cálculo, ou melhor, trabalharam bem cálculo diferencial e integral 2? Agora vamos ver algumas ferramentas de cálculo diferencial e integral 3. Deixa eu ver qual caneta que eu vou escolher. Então, pessoal, no curso de cálculo diferencial e integral 1, vocês trabalharam com uma função de uma única variável, chegando em R, uma funçãozinha como essa. Essa caneta não está legal. Uma funçãozinha como essa, uma função f, que ela sai de um subconjunto A contido em R, chegando em R. A essa função você pega um x como sendo um número real e você associa a sua imagem, que é o f de x. Então, basicamente, o que vocês fizeram até esse momento? Vocês conseguiram fazer cálculo no sentido de diferenciar e de integrar sobre o grafo dessa função. E o grafo dessa função, ele é um conjunto que mora em R2. Então, basicamente, o que vocês fizeram foi o seguinte. Então, vocês fizeram o que, pessoal? Você está aqui em R2. Não é isso ainda. Então você está em R2, porque o grafo dessa função é um subconjunto que mora em R2. Aí será, você vai olhar para esse gráfico.
Vamos lá. Está aqui o nosso gráfico, você simplesmente vai olhar para esse gráfico, que ele é um subconjunto de R2. Aqui eu tenho R2. Eu posso representar isso aqui considerando aqui na horizontal o eixo dos valores de x, aqui na vertical o eixo que representa os valores de y e aqui a sua origem. E aqui passa a ser o gráfico dessa função, pessoal. Então qualquer ponto que eu pegar aqui, estou diante de um ponto como esse, que é um ponto que eu posso representar como o par ordenado x e f de x. Então esse passa a ser o gráfico dessa função. Vocês já sabem, vocês dominam essas ferramentas, que é fazer cálculo tanto no sentido diferencial como integral. Se você considerar conjuntos que são, sei lá, delimitados por gráficos como esse, ou então no sentido mais amplo, vocês conseguem fazer as contas em cima desse gráfico aqui, pessoal. Vocês podem estar tomando valores em cima desse gráfico e vocês conseguem muito bem entender o comportamento desses pontos, desde que eles obedeçam essa regra de que para cada x eu encontro um valor de f de x. Então, isso aqui é ferramenta que vocês já conhecem, que vocês já dominam, pessoal. Porém, se você quer avançar e trabalhar com coisas, digamos, como é que eu digo isso a vocês, pessoal? Com coisa que exige um pouco mais de liberdade no sentido de variáveis para vocês, aqui a limitação é a quantidade de variáveis. Vocês não conseguem avançar porque vocês vão ficar faltando entender algumas ferramentas nesse sentido. Por exemplo, vocês querem, sei lá, vocês estão trabalhando com alguma coisa que utiliza uma técnica de scanner 3D, que a técnica é parecida com a utilizada para equipamentos de ressonância, pessoal, ou a grosso modo de raio-x. Deixa eu ver se eu consigo desenhar isso aqui, pessoal. Eu não estou bem acostumado com o show, não, mas dá para fazer alguma coisa. Deixa eu pensar aqui. Aqui eu tenho uma elipse. Tá aqui. Vou fazer essa elipse de azul, ou de verde. Ficou bom. Aí eu tenho uma outra elipse aqui em cima. Aí eu vou ligar essas elipses por setas. Desenhar a linha. Tá aqui. Se você olhar para cá, você está diante de um cilindro. Esse cilindro, você pode pensar que esse objeto está no mundo real, não está aqui no nosso journal não, pessoal. Então o que você tem que fazer? Eu tenho que escanear esse cilindro. Depois que eu escanear esse meu cilindro, eu quero conseguir editar o objeto que foi escaneado. Então, para que você possa fazer isso, você vai ter que criar pontos sobre esse seu cilindro. Deixa eu mudar aqui para caneta, vou tirar isso aqui. Aí vou escrever em vermelho. Então você vai escanear. Na verdade, você vai criar pontos como esse. Dessa forma aqui. Pronto. É isso que o seu scanner está fazendo.
Aí eu posso completar aqui. Posso colocar mais pontinhos vermelhos aqui, pessoal. Tá aqui. Então o seu scanner, quando ele traz essas informações para o seu computador, para que a entrada passa a ser esses pontos, que é o seu scanner, ele vai ler, vai transformar isso aqui. Quando ele olhar para cá, não dá para saber que isso aqui é um cilindro não, pessoal. Essa coisa cheia de pontinhos em vermelho, não dá para saber que ele é um cilindro. Então você tem que transformar isso aqui nessa imagem aqui. Tem que transformar esses pontinhos em vermelho nessa sua imagem. Então, para que vocês possam fazer isso, existem algumas técnicas. Basicamente, o que temos que fazer? Construir um algoritmo que ele consiga reconhecer que esses pontinhos aqui, na verdade, serão interligados e vão virar uma figura como essa. E mais, depois que eu consiga fazer isso, eu tenho que ter o poder de editar, ou deixar ele com a sua base mais larga ou mais estreita, ele tem uma altura mais elevada. Então você captura ele vem para cá em forma desses pontinhos aqui, que são chamadas nuvens de pontos. A partir daqui você consegue construir grafos. Aí depois você consegue simplesmente controlar isso aqui. Agora sim, tem o meu algoritmo. Esse meu algoritmo conseguiu reconhecer. E aí ele compara. Aí você começa depois a escanear outras coisas que são outros formatos. Como você já sabe que para aquele formato está armazenado, você já tem um algoritmo que faz o reconhecimento. Você sai escaneando, escaneando. Quando ele faz o escaneio, ele compara. Se isso aqui acontece, then eu tenho um cilindro. Se isso aqui acontece, then eu tenho uma outra forma. Então você está ensinando a sua máquina, o seu equipamento a entender que forma é essa. Só que para que você possa fazer isso, para que você possa ensinar a ele entender ou identificar que forma geométrica é essa, você precisa aproximar ao máximo esse negócio bem feio aqui, pessoal. Você precisa aproximar ele o máximo possível de algo que você tem pré-determinado. Deixa eu pegar aqui uma linha, vou mudar a cor, só para colocar amarelo, só para dar um destaque, pessoal. Cadê a caneta? Tá aqui. Isso aqui tá bem feio. Você precisa arrumar para que ele fique bem bonito, o mais parecido possível com isso aqui, pessoal. O mais parecido possível. Então, para que você possa fazer isso, pegar isso aqui que está bem bagunçado e transformar nesse cilindro em verde, existem algumas técnicas. Dentre essas técnicas, você precisa encontrar uma função. Essa função não é uma função que tem uma variável apenas. Essa função tem que possuir mais de uma variável, pelo menos duas variáveis, para que você, entendendo a geometria por trás dessa função, você consiga comparar essas imagens e depois dizer, se isso aqui acontece, dependendo de algumas informações que vocês vão obter ainda, then, agora sim, esse nosso then é um cilindro, pessoal. Vocês já trabalharam com isso, pessoal? Com essa noção de scanner ou impressão 3D? Ou nunca fizeram nada com isso ainda? No MATLAB? A internet caiu. E escrevendo. Aí a gente acompanhava tudo que ela fazia. Aí o homem voltou.
Ah, pessoal, tava falando sozinho, era? Ninguém tava. Oi, a internet Tá caiu. estranhando aqui. Sua internet caiu, professor. Paz, isso aqui eu acho mais chato é isso, cara. Ah, mas vocês pegaram. Ela já tava bem ruim a internet. A gente pegou só o comecinho, o senhor tá com 5. Foi uns 5 minutos aí que ficou sem. Mas eu cheguei a fazer o cilindro, cheguei? Pegou. Fez, Sim, Aí a nuvem de pontos em vermelho. fez também. também. Ah, então que bom. Então, pessoal, a ideia é essa: você pegar essa coisa que tá aqui Professor, com esses também pontos. tem alguns alunos querendo entrar na sala. Como é, Maria? Tem alguns alunos que estão querendo entrar na sala. Acho que você já aceitou, né? Já aceitei, não é? Ah, pessoal. Qual é a página que eu estava compartilhando? Journal. E, professor, a gente estava conversando aqui, Ah, que o senhor não acha melhor usar esse quadro aí atrás do senhor para desenhar e fazer as contas, talvez seja mais rápido para explicar. eu já utilizei o quadro, as pessoas reclamaram. Ah, porque também eu acho bom com o quadro. Aqui é chato porque tem muita página aberta. Aí meu computador fica meio que travando quando a conexão cai, pessoal. Sim, Aí sei como é. demora um tempão para abrir um negócio simples. Sei como é. Professor, o senhor pode fazer os desenhos principais do quadro, para a gente ir acompanhando mais rápido, e depois da aula o senhor tira uma foto. Se algum detalhe passou em branco, a gente vê pela foto depois. É porque o quadro é pequeno, mas pode ser Professor, também, pessoal. desculpem acomodar aí, mas acho que o Mikael estava falando também, o João, falaram que tinha um professor que já tentaram dar aula gravando o papel, compartilhando, acho que com a câmera do celular e tudo mais. Aí, se o senhor tentar ver se dá certo, né? Porque eu acho que também tem que testar, né? Aí, com alguma outra vez daí, o senhor pode testar. Só isso mesmo. Obrigado. Nada. Pessoal, é sempre bom a gente pensar em outra maneira, porque. Ah, Essa do papel parece interessante. Se eu poderia dar aula até comprar pro celular. isso é bom. Como os meninos falaram que tiveram aula com outro professor que colocava o celular com a câmera virada para a mesa e conseguia ver tudo direitinho. Aí não dá pra ver legal não, né, pessoal? Aqui com esse journal. Dá pra ver, pessoal. Dá para ver. Realmente. Dá para ver tranquilo. Visível. Então, basicamente, a motivação para que vocês possam estudar funções com mais de uma variável, é claro, pessoal, que não é tudo. Uma delas é essa aqui. Ah, você escaneia, ele vira esse ponto, essa quantidade de pontos aqui em vermelho, que você não consegue identificar, ou melhor, ensinar a sua máquina a entender isso aqui só olhando para esses pontinhos em vermelho aqui não dá não, pessoal. Você precisa ligar esses pontos de alguma forma. Ah, quando eu ligar esses pontos, de tal modo que fique o máximo possível parecido com essa figura aqui, aí você armazena
Depois que armazenou, aí você começa o processo. Se esse meu conjunto de pontos em vermelho satisfaz algumas condições que vocês vão ver ainda, then essa minha figura é um cilindro. Se, novamente, esse meu outro conjunto de pontos em vermelho satisfazem essa condição que vocês vão entender ainda, then essa minha outra... Professor, Oi. professor, sua tela pra gente. Como é, pessoal? A transmissão da sua tela foi interrompida pra gente. Nossa. Apresentou, pessoal? Sim, professor. Então, pessoal, e essa mesma ideia você pode utilizar, por exemplo, para equipamentos que fazem ressonância. Só que, onde é que está a diferença dessa maneira de leitura aqui de entrada para lá? Porque lá você vai, aqui não é só, aqui é uma luz que ela já resolve, não é isso? Lá não, lá é um comprimento de onda diferente, que é o chamado raio-x. Onde o raio ele incide o raio, dependendo da composição do objeto, pode ser que ele absorva uma parte daquele raio, ou ele reflita, ou uma parte atravessa o tecido que, no caso, o raio está incidindo. Então, novamente, você vai olhar para esse objeto. Agora está pensando no sentido de uma máquina de ressonância, pessoal. Você pega, traça aqui planos, cortando esse objeto que você está meio que construindo uma mira. Passou lá. Aí incidiu o raio, que esse raio é esse comprimento de onda, que é o raio X, quando ele incide no objeto. Aí você já tem armazenado a quantidade que será absorvido em cada parte que você está fazendo o raio incidir. Aí eu armazeno. Aonde que ele está tocando, a quantidade que incidiu, que foi absorvido, eu vou armazenando. Depois que eu armazeno isso aqui, armazenei toda a quantidade que foi emitida, eu consigo projetar basicamente um esboço dessa figura. Ele não vai ficar bonitinho ainda, não. Ele vai ficar uma coisa feia. Deixa eu tirar essa linha daqui. Ele não vai ficar bonitinho, ele vai ficar, sei lá, isso aqui. Essa foi a incidência. Ele fica isso aqui. Mais ou menos isso. Aqui é a grosso modo, pessoal. Você conseguiu captar através desse comprimento de onda, esses raios incidiram, você tem a quantidade que cada tecido absorve, ou que cada componente absorve, cada que ele reflete, cada
é cada quantidade que é atravessada por aquele objeto. Mas você conseguiu fazer isso aqui. Mas não dá para dizer ainda se realmente isso aqui é o que você está analisando. Então você tem que aproximar isso aqui o máximo possível desse objeto que está sendo analisado. Certo? Então, para que você possa fazer isso, você tem que criar alguns artifícios. Que na verdade esses artifícios significa você estudar a geometria desse objeto aqui, assim como você estudar a geometria desse objeto aqui. Partindo dessas geometrias, vocês conseguem extrair características que, entre aspas, serão únicas para cada um desses objetos que você está analisando. Então partindo daqui, agora eu consigo diferenciar uma coisa da outra por sua geometria que você não sabe o que é. Mas você consegue escrever essa geometria desse algo que você não sabe o que é ainda. Você consegue escrever através de uma função. E essa função, basicamente, é uma função com mais de uma variável. Então, partindo daí, eu ensino agora a minha máquina a entender que figura é essa. Aí, novamente, vamos lá. If satisfaz essa condição, then eu posso garantir que essa figura realmente é o meu cilindro. Aí você vai criar um banco de dados. Criou o banco de dados, aí o seu algoritmo vai lendo, vai comparando. If essa condição é satisfeita, then eu posso afirmar que isso aqui acontece. Ele vai projetar bonitinho. Aí esse projetar bonitinho, pessoal, tem um mundo ainda para construir, certo? Eu falo assim só para que vocês possam acompanhar o raciocínio, mas não é assim simples não. Aí você pode dizer: professor, mas eu posso fazer isso aqui com a função de uma única variável? Pode. Você pode fazer. Mas aí é que tá, pessoal. Os algoritmos que vocês constroem, esses algoritmos que vocês constroem, além de que eles sejam compatíveis com o hardware que você vai ensinar a trabalhar, esse é um ponto, ele tem que ser rápido, tem que consumir a quantidade básica de memória, e tem que dar um negócio bonito visualmente, pessoal. Então, se você faz isso com a função de uma única variável, você pode até fazer. Mas, sei lá, você faz 1000 passos. Se você tem uma função de 2 variáveis, esses 1000 passos podem ser reduzidos para 10. Se você consegue um pouco mais de entender a geometria desse... Caiu de novo. Pessoal, caiu? Paciência. Aguinha. De volta, de volta. Eita, pessoal, aqui é só no tranco, né? Paz. Então, pessoal, aí novamente, professor, eu posso fazer esse processo todo com uma função de uma única variável? Até dá, pessoal, para vocês fazerem. Mas, aí eu reitero, esse algoritmo que você faz, ele tem que ser compatível com o hardware que você está ensinando a trabalhar. Além disso, esse negócio tem que ser rápido, tem que produzir uma boa imagem. E eu repito, essa boa imagem que eu falo que tem que produzir não é algo tão simples não, pessoal. Isso aqui tem um novo mundo que precisa ser entendido. Mas a grosso modo é isso. Aí se você consegue trabalhar com uma função de 2 variáveis, ou 3 variáveis, ou mais variáveis, eu construo meu algoritmo para fazer esse processo todinho aqui. Meu algoritmo tem 1000 passos.
Ele economiza, ele gasta muito tempo, gasta memória, talvez o negócio não fique mais tão bonito. Mas aí eu introduzo uma função de 2 variáveis, eu consigo algo que me ajude bastante, eu vou entender a geometria desse meu negócio, eu escrevo ele como uma função de 2 variáveis. Quando eu faço isso, vai acontecer que esses 1000 passos que eu tinha feito para me dar todo esse esboço aqui, eles podem ser reduzidos para 10 passos, pessoal. Então aquilo fica bem mais rápido, ocupa menos memória e fica uma qualidade bem melhor, porque você consegue entender mais a geometria desse objeto que você quer determinar. Se eu conheço uma função de 3 variáveis e eu consigo entender a geometria desse negócio e escrever ele em termos de uma função de 3 variáveis, melhor ainda. Esses seus 10 passos podem cair para 5, seu algoritmo fica bem mais rápido, consegue produzir uma imagem melhor e mais, conseguir extrair mais informação desse objeto que você está compreendendo, pessoal. A mesma coisa que eu digo não no sentido da engenharia da coisa, pessoal, que isso aí eu acho que vocês entendem melhor do que eu. Mas o mesmo entendimento pode ser entendido, eu tenho algo que eu já tenho o esboço dele no meu computador e eu quero imprimir isso aqui em 3D, você pode entender da mesma forma, você tem que ensinar aquele negócio a trabalhar. Então você vai ter que editar essa figura, e para editar ela, se você tem essas funções que eu digo a vocês, e consegue, vocês conseguem entender o máximo possível da geometria dessa coisa, para que você possa ensinar aquele rádio a trabalhar com mais agilidade, melhor as coisas se comportam, pessoal. Porque a impressora 3D, a engenharia da coisa não, pessoal, aqui é a grosso modo. Vou pegar aqui uma linha, certo? Eu não entendo muito da engenharia da coisa não. Tá aqui. Aqui você vai ter um plano. Aqui é o bico da coisa. Ela vai derretendo o material. Esse material vai derretendo e vai esfriando até produzir o objeto que você tem interesse e identificar a sua saída. Aí ele vai preenchendo, esse plano vai descendo ou vai subindo, depende muito, até você conseguir produzir esse negócio com perfeição. Então, no sentido contrário, a noção ela é parecida, não é a mesma coisa, mas é parecida. Aí, pessoal, vocês percebam que eu estou mostrando para vocês aqui uma figura bem simples. Mas, se é uma figura que contém interseção, por exemplo, se a figura contém interseção, esse processo aqui ele se torna bem mais complicado, pessoal. Porque na interseção ele pode, causar mais confusão na hora de você conseguir identificar do que parece. Então aí a coisa começa a complicar. Porque se deixa de ser um cilindro e passa a ser algo mais difícil, aí quanto mais difícil é a figura, mais informação você vai ter a respeito da geometria desse objeto. E escrever a geometria desse objeto em termos de funções, para que você possa montar o seu algoritmozinho e começar a brincar com if then, se então, até conseguir esboçar esse negócio o mais bonito e eficiente possível, pessoal. Aí, é claro, isso aqui já é tecnologia que está ultrapassada, isso aqui não é novidade. A novidade que tem que apresentar é vocês, pessoal. É isso aí. Então, para que você possa trabalhar com funções de mais de uma variável,
você precisa de um ambiente. Porque vocês trabalharam com função de uma única variável apenas, vocês fizeram todo o seu trabalho dentro do conjunto dos números reais. Foi isso que vocês fizeram. Vocês partiram de uma funçãozinha que sai de R e chega em R. Foi isso que vocês fizeram, pessoal. Aqui você tem o conjunto dos números reais. E aqui eu tenho o conjunto dos números reais. Ah, e aqui eu tenho uma função f que sai de R e chega em R. Então vocês trabalharam aqui. Então, para que possamos compreender essas funções com mais de uma variável, temos, assim como vamos generalizar a quantidade de variáveis, temos que generalizar o ambiente onde essa função toma valores ou onde essa função leva valores, pessoal. Então, por isso é que precisamos entender como se comporta o R2, o R3 ou o Rn. Então, isso é fundamental. Então, basicamente, o que vem ser o nosso R2, pessoal? O nosso R2, deixa eu escrever isso aqui de azul. Então, eu posso dizer o seguinte. Vou mudar a cor da canetinha para não ficar... Então, pessoal. Então, espaço vetorial. O Rn. Então, é por isso que você precisa generalizar essa noção de espaço vetorial, sair de R e passar por R2, por R3 e por Rn. Então, basicamente, como é que você identifica o R2, pessoal? Então, para começo de conversa, eu vou escrever o Rn. Então, o espaço vetorial Rn é o espaço dado da seguinte maneira, pessoal. Então, o espaço vetorial Rn, como é que ele é dado? Isso aqui é como ele é definido. Então, quem é esse nosso conjunto? Então eu posso denotar... Vou mudar essa canetinha para não dar confusão. Vou pegar... Vou pegar essa daqui. Então, nosso Rn, ele é formado por todas as duplas do tipo x índice 1, x índice 2, até x índice n, tal que cada um desses x índices, isso aqui é um elemento que pertence ao conjunto dos números reais. Então, esse é o nosso espaço vetorial Rn. Você pode verificar que esse conjunto aqui definido, ele realmente é um espaço vetorial. Isso aqui é um espaço vetorial. Com a adição e a multiplicação dada usualmente da seguinte maneira. Isso aqui ele passa a ser um espaço vetorial, onde você pode definir as duas seguintes operações. A adição, você vai pegar x índice 1, aqui eu tenho x índice 2, aqui eu tenho x índice n. Você vai simplesmente somar isso aqui com y índice 1, y índice 2,
até y índice n, você vai somar a coordenada, x índice 1 mais y índice 1, x índice 2 mais y índice 2, x índice n mais y... Parou de compartilhar a tela com a gente aí. Oi? Não tá Parou de compartilhar a tela aí com a gente. Parou agora. Parou, né, pessoal? Fica difícil. Continua girando. Eita, pessoal. Então, pessoal, essas uplazinhas aqui, essas x índice 1, x índice 2, x índice n, elas podem ser chamadas ou são chamadas de coordenadas, certo? E você pode simplesmente definir a adição nesse meu conjunto R índice n, como sendo, ou melhor, nesse meu conjunto Rn, como sendo essa operação aqui, ela passa a ser a adição, e a multiplicação por um escalar é simplesmente você pegar eu vou fazer o produto de um número real A por esse meu elemento composto por coordenadas x índice 1, x índice 2 até x índice n da seguinte maneira. Eu abro parêntese, aí multiplico esse meu A por x índice 1, em seguida multiplico esse meu A por x índice 2, continuo até multiplicar esse meu A por x índice n. Então, com essas duas operações, esse conjunto aqui, ele é um espaço vetorial. Você pode verificar que satisfaz todas aquelas condições de espaço vetorial. Aí, em particular, quando você olhar não para Rn, mas para R2, você consegue enxergar a coisa, pessoal. Você consegue visualizar a coisa. Então, em particular, se você olhar para R2, qual a melhor canetinha a escolher? Essa daqui. Então, em particular, o nosso R2, que é o plano. O R2 é formado por todo par ordenado x e y, tal que x é o número real. E esse nosso y também é um número real, pessoal. Isso em particular. Então, se você olhar para cá, você está diante de um produto cartesiano de dois conjuntos, que é o conjunto dos números reais, que eleva todos os x, e o conjunto dos números reais, que eleva todos os y. Então, na verdade, você está olhando para esse produto cartesiano aqui. Vamos lá, não é borracha. Vamos lá. Já tem um sistema de coordenadas. Mas eu vou escrever assim. Então, na verdade, o que você vai fazer? Você vai fazer esse produto cartesiano aqui.
com esse produto cartesiano aqui. Quando você fazer isso, que você vai conseguir obter o seguinte. Eu tenho isso aqui. Aí aqui vamos ter a origem. Eu posso representar pela letra O. Aqui eu tenho o eixo que leva os valores de x. Aqui eu tenho o eixo que leva os valores de y. Então, quando você olhar para cá e você escolher um xzinho como esse aqui, pessoal. Eu tomo esse xzinho aqui e tomo esse yzinho aqui. Quando você olhar para cá, você está diante de um ponto que pertence a esse nosso conjunto aqui. Ele pertence a esse conjunto. Porque você pode simplesmente traçar um segmento de reta que seja paralela ao eixo dos y, passando por esse pontinho x aqui, e em seguida passar um segmento de reta, ou uma reta mesmo, paralela ao eixo do x, passando por esse pontinho y. Quando você fizer isso, você obtém o seguinte, pessoal. A grosso modo seria isso aqui, né? Você traçou essa sua reta, traçou essa sua reta, ela tem que passar por esse x, essa aqui é paralela ao eixo do y, e tem que passar pelo y, a reta que é paralela ao eixo do x. Aí vamos aparar as arestas. Então, aparando as arestas, você pode simplesmente mandar isso aqui embora, manda isso aqui embora também. Não era isso que eu queria fazer, não. Cadê você? Você mandou tudo isso aqui embora. Isso aqui também, aparei as arestas. Aqui também, só que foi embora o x junto, né? Deixa eu voltar com o x aqui. Aí aqui eu vou tracejar isso aqui só para diferenciar do nosso eixo x e do eixo y. Pronto. Então, na interseção dessas nossas duas retas, você vai estar diante da representação desse par ordenado x e y. Está aqui. Que aí eu posso escrever isso aqui com a letra maiúscula, ou A, ou B, ou C, ou D, ou X grande, ou Y grande, não importa. Desde que eu apresente com a letra maiúscula. Então aqui é um ponto A, que pertence ao nosso conjunto R2. Certo? Então eu posso interpretar um par ordenado como esse, pessoal. Ou como um pontinho aqui, ou então eu posso simplesmente considerar uma flecha. Essa minha flecha, ela vai sair da origem e vai chegar nesse ponto. Aí quando eu faço isso, eu tenho uma nova maneira de enxergar esse meu par ordenado x e y. Percebam, já identifiquei ela como um pontinho, que é esse ponto A, ou então ela pode ser identificada como um vetor. Aí você escreve o V com a flechinha em cima para significar que isso também pode ser interpretado como um vetor. Então eu tenho essas duas notações. Ou ele é um ponto ou ele é um vetor partindo da origem. Qual utilizar? Qualquer uma, pessoal. Agora, tem situações que é preferível você considerar um ponto, tem situações que é preferível você considerar um vetor. Por isso que vocês têm que acompanhar a literatura, só para não criar essa confusão, certo? Professor, é ponto? É vetor? Então acompanhe a literatura que lá, quando for necessário falar em ponto, ok. Você entende dessa maneira. É necessário falar em vetor? Muito bom também, porque agora eu entendo que ele sai da origem e chega até o nosso pontinho. Então aqui é o nosso R2, ou plano. Certo? Eu também posso visualizar isso aqui em R3. Então em R3... nosso espaço vetorial R3,
Qual a canetinha que eu vou utilizar, pessoal? Vou pegar essa daqui. Deixa eu ver se ela fica boa. Então, nosso espaço vetorial R3. Ele é formado pela terna x, y, z. Tá o quê? O x, ele pertence a R. O y também pertence a R. E o z também pertence a R. Então, agora você terá um produto cartesiano de 3 retas, pessoal. Reta R, reta R, reta R. Então, quando você fizer esse produto cartesiano, deixa eu pegar vou pegar esse produto cartesiano em azul. Então, deixa dessa cor mesmo. Agora tem um produto cartesiano dessa reta, com mais essa reta e com mais essa reta. Você tem esses produtos cartesianos. Como é que vamos organizar isso, pessoal? Então esse produto cartesiano passa a ser identificado dessa maneira aqui. Aqui é o nosso produto cartesiano. Aqui. Ok. Vou considerar a origem. Novamente vou denotar a origem pela letra O. Aqui é a origem. Essa reta eu vou chamar de eixo que contém os valores de x. Essa reta será o eixo que contém os valores de y. E essa reta será o eixo que contém os valores de z. Então agora você está diante do espaço R3. Então eu vou denotar ele aqui em vermelho por R3, que é o nosso espaço. E qualquer terna que você considerar nesse conjunto, pessoal, que agora é um espaço vetorial, o que acontece? Você tomou um pontinho qualquer. Vou tomar esse ponto. Sei lá, eu tomei um ponto no espaço. Eu já sei que todos os pontos no espaço são dados por essa terna aqui, x, y, z. Sendo que x é uma coordenada, y é uma outra coordenada e z é uma outra coordenada. Então vamos lá. Então eu olho primeiro para a coordenada que está em x. Em seguida eu olho para a coordenada que está em y. E por último vou olhar para a coordenada que está em z. Vou fazer melhor. Aqui eu tenho um valorzinho para x. Aqui eu tenho um valorzinho para y. Se você olhar para cá, pessoal, x e y fornece um plano, que é o que vocês viram anteriormente. Então, se aqui fornece um plano, você pode novamente traçar duas retas da mesma maneira que fizemos agora há pouco. Tracei essas retas, uma paralela ao eixo y, a outra paralela ao eixo x. Essas retas vão se tocar em um pontinho aqui que é comum aos dois. Então eu consegui simplesmente a representação para a coordenada x e para a coordenada y. Faltou a coordenada z. No caso, você pode pensar como a altura. Novamente eu faço a mesma ideia para a coordenada z. Por que eu posso fazer isso, pessoal? Porque se você considerar esse vetorzinho aqui, você tem um plano. Um plano dado por essa reta aqui e o eixo do z. Isso fornece um plano a você. Então eu posso fazer a mesma coisa, eu posso levantar ou erguer uma altura, ela passa a ser paralela ao eixo z, passando por esse ponto de interseção. Aqui o nosso z. Então
Então tá aqui o nosso Zzinho. Aí, pessoal, o detalhe é que eu preciso traçar uma reta que passa por esse eixo Z que seja paralela a essa minha flechazinha aqui embaixo. Então, quando eu faço isso, eu vou conseguir fechar esse esboço aqui por completo. Então, tá aqui. Vou aparar as arestas. Então, aparando as arestas. Vamos tirar o que não nos interessa. Pessoal, não foi longe aqui, né, pessoal? Não foi aqui, não. Vou tirar o que não nos interessa mais. Isso aqui também não nos interessa. Aqui eu vou tracejar para diferenciar dos eixos. Aqui eu vou tracejar também para diferenciar dos eixos. E o que restar será essa última interseção aqui no espaço. E a essa interseção simplesmente eu posso representar o ponto, que fica ao critério de vocês, sempre com uma letra maiúscula. Esse pontinho aqui, que é a terna XYZ. Novamente eu posso identificar isso aqui ou como esse ponto, ou então, pessoal, eu posso partir da origem até alcançar esse ponto, construir um vetor. Então essa flechazinha, ela passa a ser chamada de vetor. E eu tenho duas representações para essa nossa terna XYZ. Ou é esse ponto, ou é esse vetor, ou essa flecha que mora no espaço. Então essas duas condições, elas são utilizadas para identificar esse nosso ponto, essa nossa terra no espaço. Novamente, por conveniência, que você vai acompanhar na literatura para poder trabalhar de modo adequado. Aí aqui a gente para de enxergar, porque para R4, R5 não dá para ver isso aqui mais geometricamente, embora seja utilizado, mas não dá para enxergar. Não é isso, pessoal? Aí, pessoal, o que precisamos fazer? Você precisa olhar para Rn, ou você pode pensar em R2 e em R3, e em Rn você precisa simplesmente começar a medir a distância entre dois pontos quaisquer. Então, como é que você faz isso? Então, a distância entre dois pontos quaisquer, você vai introduzir a noção de distância nesse nosso espaço. Então, a noção... Essa canetinha não está legal, né, pessoal? Vou escrever em vermelho. Então, a noção de distância, como é que ela é dada? Então, agora faz sentido a noção de distância. Aqui eu tenho entre dois pontinhos quaisquer. Do nosso Rn. Como é que ela é dada, pessoal? Então eu posso olhar para a distância entre um ponto A e um ponto B. Aqui eu vou escrever o meu ponto A como sendo formado... A notação não é essa para o A não, né, pessoal? É só assim. Meu ponto A, ele é formado por x índice 1. É a índice formada por x índice 1, x índice 2, x índice 3, aqui eu coloco a reticência até x índice n. O nosso pontinho B é a upla formada por y índice 1, y índice 2, y índice 3,
até y índice n. São pontos que moram em Rn. Então agora a noção de distância ela faz sentido e ela será dada simplesmente como sendo igual a... Vou introduzir essa noção de distância, pessoal, partindo logo da norma. Eu preciso de um produto interno primeiro. Então, como é que ela será dada, pessoal? Eu posso simplesmente olhar para a raiz quadrada. Aqui vai ficar x índice 1 menos y índice 1 ao quadrado, mais x índice 2 menos y índice 2 ao quadrado, mais x índice n menos y índice n ao quadrado. Fechei aqui a raiz. Isso aqui vai passar a ser a distância entre dois pontos que moram em Rn. Só que essa distância, pessoal, eu vou introduzir ela a partir de uma nova, vou chamar isso de quê, pessoal? De uma nova regra que eu vou atribuir a esse nosso espaço, que chama o produto interno. Como é que eu faço isso? Eu parto aqui para a noção de produto interno. Então aqui vem ser o produto interno. Produto interno aqui, ó, vou considerar os vetores, porque vocês viram que eu posso identificar essa úpula como um ponto ou como um vetor. Entre os vetores eu vou chamar esse meu vetor de V, que está associado ao ponto A, que passa a ser simplesmente x índice 1, x índice 2, x índice 3, até o x índice n, e o vetor W, que é representado simplesmente pela úpula y índice 1, y índice 2, y índice 3, até y índice n. Como é que é esse produto interno, pessoal? A notação é essa. Você abre esse ângulozinho aqui. Eu tenho V e tenho W. Esse produto interno é simplesmente você olhar para o produto de cada uma das respectivas úpulas em sua ordem, ou seja, das suas coordenadas. Eu pego x índice 1, multiplico por x índice 2, aí eu vou somar com o produto de... Não, pessoal, x índice 2 não, tá errado. Por y índice 1, mais, eu vou pegar x índice 2 e faço o produto com y índice 2, mais, eu pego x índice 3 e faço o produto com y índice 3. Aí eu vou somar até chegar à última coordenada do meu vetor V, que é x índice n, e eu faço o produto com y índice n. Então, essa expressão aqui, chamamos simplesmente essa expressão de produto interno entre os vetores V e W que moram em Rn, pessoal. Isso aqui em particular para R2 e para R3, ela fica bem simples, a expressão não fica tão complicada. Aí daí, pessoal, se você olhar para esse produto interno e considerar simplesmente V com V, ao invés de V com W, como é que essa expressão fica, pessoal? Então, em particular, se você tomar V igual a W, olha o que acontece. Então, tomando esse nosso V igual a W, o que vai acontecer?
Então, o que temos, pessoal? O produto interno de V com W agora passa a ser simplesmente o produto interno de V com V. E esse produto interno de V com V, ele fica simplesmente x índice 1 ao quadrado, mais x índice 2 ao quadrado, mais x índice 3 ao quadrado, mais x índice n ao quadrado. Essa é a forma que ele vai tomar quando eu tomo V igual a W. É assim que ele fica. Aí daí, pessoal, o que dá para fazer, não é? Daí o que dá para fazer é o seguinte. Daí se você olhar para cá e você passar a raiz quadrada tanto no primeiro membro como no segundo, o que vai acontecer é o seguinte, pessoal. Daí quando eu passar a raiz quadrada, daí quando você olhar para a raiz quadrada do produto interno de V com V, isso aqui é simplesmente a raiz quadrada dessa minha somazinha aqui. X índice 1 ao quadrado, mais x índice 2 ao quadrado, mais x índice 3 ao quadrado, mais x índice n ao quadrado. Fechei. Aí, pessoal, a essa expressão, vamos dar um nome específico para ela. Como é que vamos chamar isso aqui? Eu vou chamar isso aqui de norma desse nosso vetor V. Então, eu vou chamar isso aqui de norma do vetor V e vou simplesmente representar da seguinte maneira. Então, isso aqui chama-se a norma do vetorzinho V. Como é que denotamos? A notação passa a ser essas duas barras. Coloco o vetor V dentro dessas duas barras. Isso aqui é simplesmente... eu tenho um produto interno de V com V dentro da raiz quadrada. Então, é essa a expressão. Isso aqui simplesmente significa que eu estou tratando a norma desse meu vetor. Mas se você olhar para a norma desse vetor, pessoal, o que você está fazendo na verdade? Você está olhando para um vetor que mora, vou considerar o R2 ou o R3. O que estamos fazendo é o seguinte, dá para escrever bem aqui, pessoal. Então, deixa eu considerar aqui sistema de coordenadas. Vou pegar a retazinha mesmo, é melhor. Vamos lá, vamos lá. Tá aqui. Você pode pensar em R2. Aqui você tem o seu R2. Ou então você pode pensar em R3. Essas contas valem para Rn? Valem. Mas como eu disse anteriormente a vocês não vão conseguir visualizar o Rn visualmente, pessoal. Isso não dá para fazer. Então, na verdade, você está considerando um vetorzinho que mora em um desses espaços. Eu vou denotar esse vetor em azul. Aqui eu tenho x. Aqui eu tenho y. Aqui é o eixo do x. Aqui é o eixo do y. Aqui eu tenho esse nosso vetor. Saindo da origem.
Ou então eu posso olhar para esse vetor também em R3. Aqui eu tenho o X. Aqui temos o Y. Você pode vir até aqui. Aí vai erguer uma paralela ao eixo Z. E aqui traçar uma perpendicular a esse nosso Zzinho. Aqui você também pode representar por uma flecha que sai da origem. Aqui eu tenho o vetor V. Então quando você... Caiu. Então, pessoal, você pode representar esse vetor visualmente ou em R2 ou em R3. Aqui é o nosso R2. Vou representar aqui em vermelho. Professor. Oi. Professor. A gente perdeu uma boa parte aí, caiu. Eita, rapaz. Basicamente... O senhor iniciou a distância lá, você estava fazendo a raiz lá, cálculo da distância de R2. Mais baixo. Aqui, foi, pessoal? Isso. Pois é, nós estamos querendo introduzir a distância entre dois pontos que moram em Rn. Aí o que vamos fazer? A distância será isso aqui, que vai generalizar a noção de módulo, que vocês viram, que é basicamente o tamanho de um ponto, assim, a grosso modo, né? Na reta, depois vocês vão estender para R2, mas eu quero generalizar isso aqui para Rn. Então, para isso, eu vou introduzir a noção de produto interno. O que é o produto interno entre dois vetores de Rn, pessoal? Aí aqui é que está. Como eu disse a vocês, os pontos que estão, ou melhor, aquelas uplas que moram em Rn, vocês podem identificar elas como pontos ou como vetores que saem da origem. Então isso aqui para vocês não é mais novidade. Então vocês vão agora interpretar aqueles pontos como vetores, que dá para fazer isso também, saindo da origem. Aí definimos o produto interno entre esses vetores. Como é que esse produto interno é dado, pessoal? A expressão é esta. Produto interno entre dois vetores V e W. Quem é o vetor V? É formado pela upla x índice 1, x índice 2, x índice 3 até x índice n. O vetor W é formado pela upla y índice 1, y índice 2, y índice 3 até o nosso y índice n. Aí como é que eu defino esse produto interno? A notação é essa. Você abre um ângulo aqui à esquerda e um ângulo à direita e coloca V e W separado por uma vírgula nesse nosso ângulo, pessoal. Então eu vou pegar a primeira componente aqui do meu vetor V, multiplico com a primeira componente do vetor W, vou somar com o produto da segunda componente de V, multiplicado com a segunda componente de W. Vou somar com o produto da terceira componente de V com a terceira componente de W. Vou fazer isso, coloquei a reticência, até a última componente do meu vetor V multiplicada com a última componente do vetor W. Lembrando que V e W tem que ser vetores que moram em Rn, pessoal. Eles devem morar no mesmo ambiente. Não pode ser em ambientes diferentes.
Então, com isso, eu estou diante do produto interno. Agora eu tenho o produto interno entre os vetores V e W. Quando eu faço isso, pessoal, o que vai acontecer é o seguinte. Eu posso tomar esse meu vetor V igual ao vetor W. Então ao invés de considerar o produto interno entre V e W, eu vou considerar o produto interno entre V e V. Quando eu considerar o produto interno entre V e V, ele vai ficar da seguinte maneira. X índice 1 ao quadrado, mais x índice 2 ao quadrado, mais x índice 3 ao quadrado, mais reticência mais x índice n ao quadrado. Aqui é quando eu considerei o meu vetor V igual ao vetor W. Por que eu faço isso, pessoal? Porque se eu passar a raiz quadrada, tanto no primeiro membro como no segundo membro dessa expressão aqui, o que vai acontecer é o seguinte. Passei a raiz quadrada em ambos os membros, eu obtive isto aqui. E essa expressão agora, eu vou chamar ela de norma desse meu vetor V. É esse o nome que ela recebe. Então, a norma do vetor V é simplesmente a raiz quadrada do produto interno de V com V. Por que eu faço isso, pessoal? Porque se você olhar para esses vetores, você pode enxergar esses vetores em R2 ou em R3. Isso é visível para vocês. Em Rn não consigo visualizar, mas vale a ideia. O comportamento aritmético ou algébrico da coisa, ele vale, embora não dê para visualizar. Então se eu olhar para essa mesma noção agora em R2 ou em R3, está aqui o nosso vetorzinho V. Em R2 é essa flecha aqui. Em R3 é essa flecha aqui que mora no espaço. Então, calcular essa norma, na verdade, é simplesmente você calcular o comprimento dessa flecha, pessoal. Ou o comprimento desse vetor. Calcular essa norma é você simplesmente calcular o comprimento dessa flecha, que é a mesma coisa que calcular o comprimento desse vetor. Então, agora você conseguiu calcular esse comprimento. Mas se você olhar para cá, o que você está fazendo é simplesmente calculando o tamanho. Aqui eu considerei A. Lembrando que você pode considerar ou vetores ou pontos, pessoal. E aqui eu tenho origem, que é representado por 0, 0. Então, na verdade, o que você está fazendo é calculando a distância entre o ponto A e a origem. Aqui é a mesma coisa. Você pode identificar como um ponto. Eu já disse a vocês que ele pode ser um ponto ou um vetor saindo da origem. Então, quando você calcular o tamanho dessa flecha, dada por essa expressão, na verdade o que você vai estar fazendo é estar calculando a distância entre esse ponto A e a origem. É isso que você vai fazer. Então eu posso simplesmente pegar essa noção, desde que eu entenda que existe a ideia de soma de vetores. Vou acrescentar só mais uma flecha para ficar explícito que isso acontece, né, pessoal? Vou colocar essa flecha em verdezinho aqui. Aí eu tenho outro vetor aqui. Ou então eu tenho esse outro vetor aqui. A esse vetor em verde eu vou associar o ponto B. Vou associar o ponto B. Vou escrever esse ponto em vermelho também, pessoal. Aqui eu posso representar ele por o que? Já foi x e y. Eu vou chamar x tio, y tio. A mesma coisa eu posso fazer para cá. Lembrando que a essa flecha eu posso associar um ponto, ou a esse ponto eu posso associar a flecha. Aqui esse meu ponto terá componentes ou coordenadas x tio, y tio e z tio. Então quando eu faço a soma desses meus dois vetores, ou desses meus dois pontos, eu vou ter um ponto resultante. Esse ponto resultante, vou diminuir isso aqui,
Vou mudar a cor da caneta, vou pegar a caneta com essa corzinha aqui. Essa, fica mais bonito. Aqui. Tem que traçar um paralelo a esse que está em verde. Depois eu traço um paralelo àquele que está em azul. Mais ou menos aqui, ela tem que andar mais, né, pessoal? Aqui. E aqui. Faço a mesma coisa com essa noção. Tracei o paralelo que está em azul e o paralelo que está em verde. Quando eu faço isso, eu obtenho simplesmente o vetor resultante dessa soma. Vou escrever esse meu vetor resultante com essa corzinha aqui. A esse vetor resultante eu posso associar também um ponto. A esse vetor resultante também eu posso associar um ponto, pessoal. Então, na verdade, quando você calcular agora, eu vou chamar esse vetor aqui de V mais... vamos dar nome para as coisas, né, pessoal? Vamos dar nome. Vou chamar isso aqui de W. Eu posso chamar isso aqui também de W. Então aqui eu tenho V mais W. Aqui eu tenho V mais W. Aqui eu tenho V mais W. Então agora você pode simplesmente associar esse vetor a um ponto. E quando você associar esse vetor a um ponto, você também calcula o comprimento desse nosso vetor, que é o vetor resultante, ou desse meu vetor, que é o vetor resultante. A mesma coisa eu posso fazer para a diferença, pessoal, e calcular o comprimento desses vetores. Então, quando eu faço isso, eu vou cair justamente na definição de distância entre dois pontos, que é essa aqui. Cadê? Então, essa minha definição de distância entre dois pontos, ela pode ser simplesmente definida a partir da noção de produto interno, até você conseguir essa expressão aqui, e ela passa a ser a nossa distância entre dois pontos para vetores, ou melhor, para pontos que moram em Rn, pessoal. Aí, com isso, o que dá para fazer, pessoal? Com isso, você consegue simplesmente olhar para R2 e definir. Eu posso definir a circunferência em R2 como sendo o seguinte conjunto. Dá para fazer isso mais geral, né, pessoal? Dá para fazer isso mais geral. Mas eu preciso de algumas notações ou de algumas definições. Vamos definir o seguinte. Então agora, diante disso, eu sei como medir vetores ou calcular a distância de pontos em Rn, eu já sei como fazer isso. Com essa informação, o que dá para fazer é o seguinte, pessoal. Vamos fazer separado, fazer isso mesmo. Então eu posso fazer o seguinte. Eu posso definir a circunferência. Então, a circunferência uma circunferência
Ele é um subconjunto de R2. É lá onde ela mora. Como é que ela será dada, pessoal? A notação será esta aqui. SS índice 1. Ele será formado por todo x e todo y que mora em R2. Tá ok? Quando você olhar... faltou mais informações. Né? Uma circunferência de centro na origem. Não, vou escrever assim, uma circunferência de centro faltou informações, né, pessoal? Deixa eu complementar aqui. Uma circunferência de centro. Aqui eu vou chamar P índice 0, que é um ponto em R2 com coordenadas x índice 0 e y índice 0 e raio R maior do que 0. Ele é um subconjunto de R2 que é dado da seguinte maneira, pessoal. Ele é formado por todos x e y pertencentes a R2. Tá ok. Aqui eu vou mudar a notação. Só para poder aparecer esse nosso centro. A notação vai ficar assim, pessoal. Aqui será simplesmente S. Aí eu abro parêntese. Deixa eu apagar tudo. Senão não vai ter espaço. Eu vou abrir um parêntese. P índice 0 R é simplesmente formado por todo x e y que pertence a R2. Tá ok. Quando você olhar para esse x e y que pertence a R2, aí, pessoal, quando você deixa eu escrever assim. Formado por todo P esse nosso P possui componentes x e y que moram em R2. Tá ok? Quando você olhar para a norma da diferença entre esse meu P e esse meu P0, isso aqui está associado àquele vetor que eu disse a vocês, um vetor que sai da origem, chega até o ponto, não tem nenhum problema. Isso aqui tem que ser igual simplesmente a R ao quadrado, pessoal. É isso que tem que acontecer. Ou ainda, quando você sair daí, você pode simplesmente escrever essa nossa circunferência de centro em um ponto P0 e raio R como sendo formado por todo P com componentes x e y que moram em R2. Tá ok? Quando você olhar para x... Oi? Fechou a tela pra gente de novo. Oi? Fechou a tela de novo. Fechou a tela pra gente. Eita, pessoal, vai cair novamente. Isso é chato pra caramba.
Então fica simplesmente x menos x índice zero ao quadrado mais y menos y índice zero ao quadrado, que isso aqui é simplesmente igual a raiz quadrada, igual a r ao quadrado, pessoal. Então passa a ser a circunferência em R2. Aí se você olhar para isso aqui em R2, ele tem uma representação bem bonita. Isso aqui em R2, eu posso simplesmente escrever, vou pegar aqui uma seta, vou mudar a cor da caneta, vai ficar bem aqui, pessoal. Aqui você tem o seu R2. Aí em R2, você tem o eixo do x, você tem o eixo do y, e aqui temos a origem. Aí um ponto P índice zero, você pode representar esse ponto P índice zero. Aqui eu tenho x índice zero, y índice zero, está aqui o nosso ponto. Aí você vai olhar para todos os pontos com componentes x e y, tais que esses pontos, quando você calcular essa expressão aqui, x menos x0 ao quadrado mais y menos y ao quadrado, menos y0 ao quadrado, tem que ser igual a r ao quadrado. Ou seja, são todos os pontos que estão em R2, cuja distância até esse meu ponto P0 tem que ser igual a r ao quadrado, pessoal. Então agora você pode representar esse ponto da seguinte maneira. Aqui. Não ficou no centro. Então, esse conjunto aqui é simplesmente a nossa circunferência de centro nesse nosso ponto P0 e com o raiozinho R, pessoal. Aqui é R. E aqui é simplesmente a nossa circunferência. E ela é esse conjunto que mora nesse nosso R2. É esse conjunto eu posso caracterizar ele dessa forma aqui, pessoal. Certo? Pessoal, vou ter que encerrar com Parou vocês. de compartilhar. Oi, diga. Vou encerrar aqui, pessoal. Parou de compartilhar, pessoal. E professor, Oi. ali era a norma do vetor é igual a R ou era igual a R ao quadrado? Na circunferência, não é? P